Ok, bom dia. Mais uma vez estamos aqui pela graça do nosso Deus e um tempo de devocional de 10 minutos. Seja muito bem-vindo, vocês que vão assistir pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo site. Hoje é terça-feira, dia 31 de agosto de 2021. Né? E que privilégio nós temos de poder abrir a palavra de Deus e poder pensar com Deus nessa manhã de terça-feira. Né? Hoje o nosso versículo, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, está escrito: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Tudo que passamos pela fé, né? Deus se agrada, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E tudo que nós fazemos na esfera espiritual, andando de fé em fé, toda a glória, todo o poder procede de Deus, vem do trono da graça, sabe? E nos inunda de tal forma que de nós jorra fontes de água viva para todos os lados. E acabamos molhando as pessoas ao redor com essa água espiritual, que é a palavra de Deus, que consola os nossos corações, que nos dá um novo ânimo, que nos motiva, que nos vivifica o nosso coração. Em nós, esse vaso de barro que somos nós, Deus colocou um tesouro dentro de nós. Fomos selados pelo Espírito Santo da promessa. Em Efésios capítulo 4, versículo 30, fomos selados pelo Espírito Santo. Em Gálatas capítulo 2, versículo 20, não mais nós vivemos, mas Cristo vive em nós. Olha que tesouro temos em nós. Colossenses capítulo 1, versículo 27, este é o grande mistério, Cristo em vós, a esperança da glória. Então nós temos esse selo, nós temos a vida de Deus em nossas vidas em um vaso de barro, que somos nós, um vaso de barro. Em Jeremias 18, versículo bem conhecido para todos nós, Jeremias 18, está escrito, Jeremias capítulo 18, está escrito, versículo 3 e 4, Jeremias disse: Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareça. Olha, Deus é o nosso oleiro. E isso está escrito em Isaías, capítulo 64, versículo 8, está escrito: Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós, obras das Tuas mãos. Olha, Isaías 64, versículo 8, nós somos obras das mãos de Deus. Ele como oleiro, ele vai nos moldando dia a dia, e às vezes o vaso estraga nas mãos do oleiro, mas sabe, Deus, ele não despreza aqueles cacos, ele não despreza aquela lama, e quantos de nós nessa manhã estamos sentindo um verdadeiro lamaçal, estamos sentindo como um caco, hoje de vaso, mas sabe, Deus não despreza o caco, Deus não despreza a lama, ele molda o vaso, como está escrito em Jeremias 18, versículo 3 e 4, ele molda um novo vaso, de acordo com como bem lhe pareça, para que possa nos usar no dia a dia. Ele não molda o vaso, lindo vaso nas mãos de Deus para ficar no canto. Deus não despreza o vaso quebrado. Deus faz um vaso novo para utilidade, para que seja usado, sabe? Nós como vaso nas mãos de Deus, Deus nos usa no dia a dia. Deus quer usar você e a mim. Quando nós discernimos a vontade de Deus e tomamos um passo de fé, o poder que opera em nós vem do trono da graça, e nos inunda de tal forma, gerando paz, segurança, galardão.
gozo, alegria, porque somos os instrumentos das mãos de Deus. E Hebreus fala: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Nós podemos, chegar diante de Deus com o coração quebrantado, diante do trono da graça, reconhecendo a grandeza de Deus, reconhecendo, que Ele é que nos fez, Ele é que nos cuida, Ele que, nos molda do jeito que Ele quer, da vontade dEle, dentro do plano que Ele tem para cada um de nós. Ele jamais irá nos desprezar. Somos vasos das mãos do oleiro, e o oleiro é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que nos alcançou por meio da obra consumada por Jesus Cristo e colocou em nós um tesouro. Nós temos as promessas de Deus, temos o Espírito Santo selado em nossos corações, temos Jesus em nós, temos a graça de Deus disponível, temos as misericórdias de Deus que renova cada manhã em nosso benefício, temos as suas promessas, temos um Deus grande que é o nosso Deus, e quando nós reconhecemos a sua grandeza, nós nos quebrantamos diante dele, ele nos usa, e às vezes estamos sendo desprezados pelos homens, pelas mulheres, somos deixados de lado, mas Deus jamais irá nos desprezar, porque nós somos como um vaso de barro nas mãos do Deus de toda glória. Amém? Amados, Salmo 51 está escrito, Salmo 51, versículo 17, está escrito: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezará, ó Deus. Deus não irá desprezar um coração contrito, um coração quebrantado diante dele. Isaías 57, está escrito, Isaías 57, versículo 15, porque assim diz o alto sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo, habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Vivificar, dá uma energia nova, um ânimo novo. Deus, Ele cuida de nós, o alto, o sublime, o Deus de toda a glória, Ele cuida de cada um de nós, Ele habita em nós, Ele vive em nós, em um vaso de barro, que somos nós. No versículo 18 está escrito, Deus diz: tenho visto os seus caminhos, e o sararei, também o guiarei e lhe tornarei a dar consolação, a saber os que dele choram. Como fruto dos seus lábios criei a paz, paz para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor, e eu o sararei. Esse é o Deus de toda a glória, o nosso Deus, que nos amou por meio de Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Amados irmãos, nessa manhã de terça-feira, nós somos como vaso de barro nas mãos do Senhor, e Ele depositou nesse vaso um tesouro, Ele depositou nesse vaso de barro, um tesouro, Ele nos selou com o Espírito Santo, nós temos o selo do Espírito Santo, não mais nós vivemos, mas Cristo vive em nós, e nós podemos andar hoje em novidade de vida, e andar de fé em fé, com sacrifícios agradáveis ao Senhor, com o coração contrito, com o coração quebrantado diante do Senhor, não desprezará, ó Deus, não desprezará jamais. Você e eu seremos desprezados pelo Deus de toda a glória. Deus nos ama hoje e agora, e nos ama com força. Ele tem olhado os nossos caminhos, e Ele diz: eu o sararei, eu te guiarei, eu te mostrarei o caminho que deves andar. Não sejamos de coração duro. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Vamos ter um coração quebrantado diante do Senhor, porque Ele é o nosso oleiro, e nós somos como vasos de barro nas suas mãos, e Ele está nos moldando, Ele está,
nos fazendo um vaso melhor, um vaso novo para aproveitamento, para aproveitamento, para aproveitamento. Por isso ele colocou dentro desse vaso um tesouro. Ele colocou a sua vida dentro desse tesouro, dentro desse vaso de barro que somos nós. Que possamos sempre ter discernimento do que Deus está fazendo em nós e através de nós. Que possamos ser prontos para ouvir a voz de Deus e tardios para rejeitar o que Deus está fazendo em nossas vidas. Que possamos ser uma bênção nas suas mãos, um instrumento nas suas mãos, como vasos de barro, ser um instrumento nas mãos de Deus. Deus nos usa para a sua glória, para o seu louvor, porque Ele nos ama e nos ama incondicionalmente. Que Deus te abençoe, que Deus estenda sobre você e sobre a sua família suas mãos nesse dia de 31 de agosto de 2021 e te dê paz, te dê segurança, te dê alegria de como filho de Deus, como filha de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.